Salve, nação tricolor! Hoje é dia de festa no coração de cada torcedor do Fluminense, pois uma notícia bombástica agitou os bastidores das Laranjeiras. O que parecia um sonho distante pode se tornar realidade, e a expectativa é de que 6 estrelas do futebol possam desembarcar no nosso amado clube. Sim, você não leu errado. Hulk, Nino, Guilherme Arana, John Arias, Luciano Gondou e Cebolinha podem estar a caminho do Fluminense. É isso mesmo, galera. A cidade está pegando fogo, e a torcida já pode sentir o cheirinho de uma temporada de glórias. Vamos falar sobre essa explosão no mercado, que vem cercada de rumores e esperanças. O Fluminense, que já possui uma história rica em conquistas e grandes jogadores, agora se vê diante de uma oportunidade única: montar um elenco que pode reescrever a história do clube. A chegada de jogadores desse calibre não é apenas uma questão de números ou táticas, é uma questão de coração, de paixão e de um sonho coletivo que se alimenta da esperança de cada um de nós. A movimentação no mercado de transferências está intensa, e os ventos sopram a favor do tricolor. Os rumores sobre essas contratações estão ecoando em cada esquina, e a torcida já começa a sonhar com um time que pode ser imbatível. Imagine a alegria da torcida tricolor ao ver Hulk vestindo as cores verde, branco e grená. O jogador, que é um verdadeiro fenômeno, já mostrou seu talento em várias ligas do mundo e é conhecido por sua força e habilidade. Junto dele, Nino, um dos zagueiros mais destacados do Brasil, traz não só qualidade defensiva, mas também a liderança que precisamos para brigar por títulos. E não para por aí. Guilherme Arana, o lateral brilhante que já mostrou seu valor no Atlético Mineiro, poderia dar uma nova dinâmica ao nosso ataque, enquanto John Arias e Luciano Gondou trariam velocidade e habilidade, características essenciais para o estilo de jogo moderno que tanto desejamos. Por último, mas não menos importante, temos Cebolinha, que é nada menos que um verdadeiro showman em campo, capaz de arrastar multidões para as arquibancadas. E não se engane, torcedor! Essa possibilidade não é mera especulação. Os bastidores do futebol estão fervendo, e a diretoria do Fluminense parece estar investindo pesado para transformar esse sonho em realidade. O que isso significa para o nosso clube? Significa que estamos prontos para dar um passo gigante em direção ao sucesso. O tricolor não quer mais ser apenas coadjuvante no cenário do futebol brasileiro, queremos ser protagonistas. E a chegada dessas estrelas pode ser a chave para abrir essa porta. Por outro lado, é claro que não só de boas notícias vive o torcedor. O mercado de transferências é volátil, e a concorrência é feroz. Outros clubes estão de olho nos mesmos jogadores, e a luta pela contratação pode se tornar uma verdadeira batalha de titãs. Por isso, é fundamental que a torcida esteja unida, apoiando a diretoria e incentivando os jogadores que já fazem parte do nosso elenco. Afinal, a força da arquibancada é fundamental nesse momento. Estamos em um momento decisivo, e a união da torcida só fortalece nossas chances de sucesso. Dito isso, convido você, torcedor apaixonado, a comentar e compartilhar suas expectativas. O que você acha dessa possibilidade de um pacotão de estrelas? Acha que o Fluminense pode realmente trazer esses jogadores? Quais são suas expectativas para a próxima temporada? Vamos debater! Afinal, esse canal é da nossa torcida, e a sua voz é fundamental nesse momento. Nos próximos capítulos, vamos explorar cada um desses jogadores e como eles podem impactar nosso estilo de jogo e nossas finanças. Prepare-se para uma imersão profunda no que pode ser uma das maiores operações do futebol brasileiro. Agora que a poeira da notícia já começou a assentar, é hora de analisarmos como a chegada de Hulk, Nino, Guilherme Arana, John Arias, Luciano Gondou e Cebolinha pode alterar não apenas a formação do nosso time, mas também o estilo de jogo que temos visto nas últimas temporadas. Mas antes de mergulharmos nessa análise, vamos ouvir a voz da torcida. Imagina só, Hulk e Cebolinha juntos em campo. É sonho ou realidade? Essa empolgação é palpável, e reflete a esperança que todos nós temos para a próxima temporada. Vamos explorar como esses novos talentos podem transformar nosso Fluminense. Visualize isso, Hulk,
com sua força descomunal e habilidade técnica, atuando como um centroavante de referência, recebendo cruzamentos de Guilherme Arana, que traz toda a sua capacidade ofensiva pela lateral. É uma combinação explosiva que pode trazer um novo poder ao nosso ataque. Imagine a defesa adversária tendo que lidar com a presença física de Hulk, enquanto Arana e Cebolinha, com suas jogadas rápidas, criam espaço e oportunidades. O Fluminense ganharia outra dimensão no ataque, tornando-se um verdadeiro pesadelo para os defensores rivais. E o que dizer da dupla de zaga? A entrada de Nino ao lado de um zagueiro já consolidado no elenco poderia dar uma estabilidade defensiva que a torcida tanto anseia. Nino é um jogador que não só defende, mas também sabe sair jogando, trazendo a bola para o meio-campo e iniciando as jogadas de ataque. Com um zagueiro que tem essa visão de jogo, a transição entre defesa e ataque se tornaria mais fluida, levando o Fluminense a um novo patamar tático. Agora, se formos considerar John Arias e Luciano Gondou, a velocidade e a criatividade que eles trariam para as laterais e para o ataque seriam vitais. O Fluminense tem lutado para encontrar um jeito de se desvencilhar de defesas montadas, e com jogadores que possuem essa habilidade de drible e explosão, a equipe pode se tornar uma máquina de criação de jogadas. A presença de Cebolinha, que é um verdadeiro ídolo popular, pode trazer essa emoção extra nas arquibancadas, fazendo com que os torcedores sintam que estamos de volta à briga pelos títulos. Além disso, o aspecto psicológico não pode ser subestimado. A chegada de estrelas tem o poder de elevar a moral do grupo e inflacionar a autoconfiança dos jogadores. Quando um jogador como Hulk se junta ao elenco, ele não apenas traz seu talento individual, mas também uma mentalidade vencedora que pode contagiar todo o grupo. Jogadores jovens, como os que temos no Fluminense, podem se sentir inspirados por essas figuras icônicas e aprender com a experiência deles, criando um ciclo virtuoso de desenvolvimento e crescimento. Outro ponto interessante é a possibilidade do Fluminense adotar um esquema tático mais ousado. Com a diversidade de talentos que esses jogadores trazem, o treinador pode experimentar formações que talvez não fossem possíveis antes. Um 4-3-3, por exemplo, poderia ser uma opção viável, permitindo que dois atacantes rápidos joguem ao lado de Hulk, enquanto Arana e outro lateral se aventurariam no ataque. Isso não apenas aumentaria a pressão sobre a defesa adversária, mas também poderia abrir novas oportunidades de gol que antes eram limitadas. A torcida, que é o coração e a alma do clube, também se torna uma parte crucial dessa transformação. A empolgação gerada pela possibilidade de ver essas estrelas em campo pode atrair mais torcedores para as partidas, gerando uma atmosfera eletrizante nas Laranjeiras. O apoio incondicional da torcida, cantando e vibrando a cada jogada, pode criar um efeito positivo no desempenho dos jogadores, levando a equipe a um nível de entrega ainda maior. E você, torcedor tricolor? Como você imagina o estilo de jogo do Fluminense com essas estrelas? Acha que a equipe pode se transformar em uma verdadeira potência? Quais formações você gostaria de ver em campo? Comente abaixo. A sua opinião é essencial para essa conversa. No próximo capítulo, iremos explorar o impacto financeiro dessa operação gigante nas finanças do clube e o que isso pode significar a longo prazo. Fique ligado, porque o futuro do Fluminense pode estar prestes a mudar. Chegou a hora de falarmos sobre um assunto que, embora muitas vezes pareça distante, é fundamental para o futuro do nosso amado Fluminense: as finanças do clube. A movimentação no mercado de transferências é como um grande jogo de xadrez, onde cada peça pode mudar o rumo da partida. E agora, com a possibilidade da chegada de Hulk, Nino, Guilherme Arana, John Arias, Luciano Gondou e Cebolinha, a torcida já começa a sonhar com uma nova era de glórias. Mas como isso tudo pode impactar as finanças do tricolor? Vamos entender. Primeiro, é preciso lembrar que cada contratação de peso envolve um investimento significativo. Não se trata apenas de salários, mas também de valores de transferência que podem ser astronômicos. Porém, quando falamos de jogadores desse calibre, o retorno pode ser muito maior do que o custo inicial. Imagine só, Hulk vestindo a camisa do Flu. A venda de camisas vai às alturas, os ingressos vão esgotar e a torcida vai lotar as Laranjeiras. Isso gera receita e coloca o clube em uma posição muito mais confortável. E não para por aí. A presença de estrelas atrai também os olhares da mídia.
Uma cobertura mais intensa significa mais visibilidade para o Fluminense, o que, por sua vez, pode atrair patrocinadores e parcerias. Um clube em evidência é um clube que tem mais chances de receber investimentos. Portanto, a chegada de Cebolinha e Arana não é apenas uma questão de reforçar o elenco, mas pode ser um divisor de águas nas finanças do clube. Agora, vamos pensar no impacto que esses jogadores podem ter nas categorias de base. Com um time mais forte, o Fluminense se torna um polo de atração para jovens talentos. A garotada sonha em brilhar como Hulk ou Nino um dia. E isso pode gerar frutos tanto no campo quanto nas finanças. Jogadores revelados na base que se destacam podem ser vendidos por valores altíssimos, ajudando a manter a saúde financeira do clube. Mas, atenção! Essa movimentação precisa ser feita com cautela. A diretoria deve estar atenta para não comprometer o futuro do clube com salários exorbitantes e investimentos sem planejamento. O equilíbrio entre a paixão do torcedor e a responsabilidade financeira é fundamental. Temos exemplos de clubes que gastaram demais e acabaram enfrentando crises sérias. O Fluminense não pode seguir esse caminho. E a torcida, que é a alma do clube, precisa estar por dentro desse panorama. O apoio é essencial, mas a conscientização sobre as necessidades financeiras do clube também é importante. Precisamos nos unir em torno de um objetivo comum, fazer do Fluminense um clube forte, não apenas em campo, mas também fora dele. E você, tricolor? O que pensa sobre a gestão financeira do clube nesse momento? Acha que a chegada dessas estrelas é um bom investimento? Quais são suas expectativas para o futuro financeiro do Fluminense? Deixe sua opinião nos comentários. A interação de vocês é fundamental para essa discussão. No próximo capítulo, vamos comparar essas possíveis contratações com outras grandes aquisições do passado do Fluminense e refletir sobre o que isso representa para a história do clube. Não perca! Ao olharmos para o passado do Fluminense, nos deparamos com uma rica história de grandes contratações que marcaram época e deixaram legados indeléveis. Agora, diante da possibilidade de trazer Hulk, Nino, Guilherme Arana, John Arias, Luciano Gondou e Cebolinha, é impossível não fazer comparações com essas aquisições que fizeram história no clube. Vamos explorar isso e entender o que tudo isso representa para o futuro tricolor. Lembremos do impacto de jogadores como Romário, que chegou ao Fluminense em 1995 e, com sua habilidade e carisma, conquistou os corações da torcida. A presença dele não só elevou o nível do futebol jogado, mas também trouxe um renascimento para o clube em termos de popularidade e receitas. Romário não era apenas um jogador, era uma atração. E o mesmo potencial vemos em Hulk, que possui uma legião de fãs e pode trazer novamente a vibração das arquibancadas. Outro exemplo marcante foi a chegada de Thiago Silva, que passou pelo Fluminense antes de se tornar um dos melhores zagueiros do mundo. Sua passagem pela base e depois pelo time principal é uma lembrança clara do que significa acreditar na formação e retenção de talentos. Nino, com seu talento e potencial, tem a chance de se tornar a próxima grande história do Fluminense. Assim como Thiago, ele pode ser um ícone, mas agora, com a possibilidade de desfrutar da experiência de um elenco mais forte ao seu redor. Além disso, é importante lembrar de jogadores como Dário Conca e Fred, que se tornaram sinônimos de sucesso e paixão entre os torcedores. A presença de um craque como Conca trouxe um nível de qualidade técnica que encantou a torcida e o fez ser lembrado como um dos maiores ídolos da história do clube. Cebolinha, por sua vez, com sua habilidade de drible e capacidade de decidir jogos, pode seguir os mesmos passos e se tornar um ícone tricolor. Essas contratações não são apenas sobre nomes e habilidades, elas são sobre histórias que se entrelaçam com a narrativa do clube. Cada jogador traz consigo não só o talento, mas também um legado emocional que se conecta com a torcida. O Fluminense já teve suas glórias e suas lutas, e a possibilidade de trazer estrelas agora representa uma nova era, um recomeço, e a chance de reescrever a história. A torcida, que sempre foi o pilar do clube, espera que essas estrelas não apenas brilhem em campo, mas que também entendam a essência do Fluminense, o seu peso histórico. O tricolor é um clube que respira tradição e paixão, e é fundamental que esses novos jogadores se sintam parte dessa rica tapeçaria que é a história do Flu.
Por outro lado, a pressão sobre esses novos talentos será imensa. A expectativa da torcida e a responsabilidade de vestir a camisa tricolor são desafios que qualquer jogador deve estar preparado para enfrentar. É a pressão de um clube que já teve grandes ídolos e que espera que cada novo talento não apenas atenda, mas supere essas expectativas. O que tudo isso nos diz sobre o futuro do Fluminense? Se essas contratações se concretizarem, poderemos estar diante de uma nova era de glórias, onde a história se repete, mas com a oportunidade de ser ainda mais grandiosa. A união de talentos como Hulk e Cebolinha com a garra de Nino e a experiência de Guilherme Arana pode criar um time capaz de conquistar títulos e deixar uma marca indelével na história do clube. E você, torcedor? O que você acha que essas novas contratações significam para a história do Fluminense? Você vê algum paralelo com os grandes ídolos do passado? Como você imagina que esses jogadores podem impactar nossa trajetória? Vamos debater nos comentários. Agora, no próximo capítulo, vamos integrar todos esses ângulos e refletir sobre as perspectivas futuras para o Fluminense com a chegada dessas estrelas. Vem com a gente! Chegamos ao nosso último capítulo, e que jornada emocionante foi essa! Estamos diante de um momento crucial para o Fluminense, onde a possibilidade de trazer Hulk, Nino, Guilherme Arana, John Arias, Luciano Gondou e Cebolinha pode não apenas mudar a cara do time, mas também reescrever a história do clube. Vamos juntar todas as peças e refletir sobre o futuro que nos espera. Essa operação gigante é como um raio de esperança que ilumina nossos corações tricolores. O impacto no campo pode ser colossal. A presença de Hulk e Cebolinha no ataque, a liderança de Nino na defesa e a qualidade de Arana nas laterais transformaria o Fluminense em uma equipe que não só disputa, mas briga por títulos. A vibração nas arquibancadas já é palpável, com uma atmosfera de renovação e energia positiva que só grandes estrelas podem trazer. E não para por aí. O impacto financeiro da chegada de jogadores desse porte pode desencadear uma nova era de prosperidade para o clube. Com mais torcedores nos estádios, maior adesão a programas de sócio-torcedor e novos patrocinadores, o Fluminense pode finalmente alcançar a estabilidade financeira que tanto desejamos. É um ciclo virtuoso, sucesso dentro de campo atraindo sucesso fora dele. Além disso, a comparação com grandes ídolos do passado nos ajuda a entender a importância desse momento. O Fluminense sempre foi um clube que contou com estrelas que deixaram sua marca na história. Hulk, Nino, Arana, Arias, Gondou e Cebolinha têm a oportunidade de seguir os passos de grandes nomes como Romário e Fred, e nós, torcedores, estamos prontos para abraçá-los como nossos novos ídolos. A expectativa da torcida, por sua vez, é um fator determinante. O sucesso desses novos jogadores depende não apenas do talento e da habilidade, mas também do carinho e do apoio que receberão das arquibancadas. O Fluminense é um clube que vive de emoções, e cada jogo precisa ser uma celebração. Essa união entre a equipe e a torcida será fundamental para que possamos almejar conquistas e, quem sabe, grandes troféus. Portanto, torcedor tricolor, está preparado para essa nova fase do nosso clube? Você acredita que a união entre as novas contratações e a torcida pode levar o Fluminense a um novo patamar? Quais são suas expectativas para a próxima temporada? Vamos debater. A sua opinião é essencial para essa conversa. E para encerrar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Acompanhe-nos para mais notícias, análises e emoções do nosso amado Fluminense. Estamos juntos nessa jornada, e o futuro é tricolor. Que venha a nova era nas Laranjeiras.